Correção das páginas 19 a 23 da apostila de matemática. Multiplicação de decimais. Alessandro confecciona toalhas de mesa retangulares para hotéis e restaurantes. Ele está finalizando uma encomenda de 2 dúzias de toalhas que tem uma fita ao redor de toda a barra. Observe a figura ao lado, que mostra as medidas das toalhas. Tem 1,40 metros de largura por 2,30 metros de comprimento. A fita é vendida em rolos com 20 metros cada. Quantos rolos de fita, no mínimo, ele precisará comprar para fazer esta encomenda? Então, vamos lá. 1,40 mais 1,40 mais 2,30 mais 2,30 dá 7,40 metros. Isso em cada toalha. 7,40 vezes 24, porque são 2 dúzias de toalhas. 24 vezes 7,40 é igual a 177,60 metros. Se cada rolo tem 20 metros e a gente for somando de 20 em 20, chegaremos à conclusão que vamos precisar de 9 rolos. 9 vezes 20 é igual a 180 metros. Então, o Alessandro precisará comprar 9 rolos de fita. Júlia e Pedro são atletas do ciclismo de pista e estão treinando para um campeonato. A pista do velódromo em que eles treinam mede 543,9 metros e o objetivo de cada um hoje é percorrer 10.000 metros. Após completar 9 voltas, Pedro caiu da bicicleta. Ele chegou à metade do seu objetivo? Justifique sua resposta por meio de cálculos. Então, vamos lá. São 543,9 metros, né? Vezes 9, que é o número de voltas que o Pedro deu antes de cair. Dá um total de 4.895,1 metros. O objetivo, no caso aí dele, era 10.000 metros. Se a gente dividir por 2, que é a metade, dá 5.000 metros. Só que ele percorreu, né, 4.895,1 metros. Então, ele não chegou à metade do objetivo, ok? Júlia deu 12 voltas e parou porque estava muito cansada. Quantos metros ainda faltavam para ela alcançar o objetivo? Então, 543,9 vezes 12 vai dar um total de 6.526,8 metros. No caso, o objetivo eram 10.000 metros menos 6.526,8. Vai faltar ainda 3.473,2 metros para que Júlia possa atingir o objetivo. Júlia e Pedro estão treinando para melhorar suas velocidades. Observe no gráfico o desempenho de cada um em 4 corridas ao percorrer uma volta na pista. Pedro está em verde e Júlia em azul. Na primeira volta, Pedro fez em 80 segundos e a Júlia em 95. Na segunda volta, Pedro fez em 55 segundos e a Júlia em 60. Na terceira volta, o Pedro fez em 60 segundos e a Júlia em 55. Na quarta volta, Pedro fez em 50 segundos e a Júlia em 55. Tempo de Pedro em cada corrida. A primeira, 80 segundos, segunda, 55 segundos, terceira, 60 segundos, quarta, 50 segundos. Tempo de Júlia em cada corrida. Primeira, 95 segundos, segunda, 60 segundos, terceira, 55 segundos e quarta, 55 segundos. Os dois tiveram diminuição no tempo em cada corrida. Pedro foi mais rápido na primeira, segunda e quarta corridas e Júlia foi mais rápida na terceira corrida.
Calcule a área e o perímetro de cada um dos terrenos a seguir. Terreno A tem 22,7 metros de largura por 43 metros de comprimento. A área, 22,7 vezes 43. De área vai dar 976,1 metro quadrados de área. Tá? Perímetro, 43 mais 22,7 é igual a 65,7 vezes 2, porque tem dois lados com 43 e dois lados com 22,7. Vai dar um total de 131,4 metros de perímetro, tá? 976,1 metros quadrados de área e perímetro 131,4 metros. Lembrando que área é lado vezes lado e perímetro é a soma de todos os lados, ok? Terreno B. Vamos prestar atenção no terreno B, porque ele não tem uma forma assim definida, que é mais fácil para a gente fazer conta. Não é um retângulo, né? No caso aí, se a gente for ver, o terreno B é formado por dois retângulos, né? Só que é assim, tem 25 metros em um dos lados, 28 em outro, 14 metros em um lado, 11 metros em outro lado, 10,7 metros em um lado. E tem um lado que tá sem medida, tá? Tia, você aí colocou 17,3 metros. Por quê? Porque é assim, ó. Na largura tem 25, no comprimento tem 28. Só que a gente tem uma medida ali no comprimento, 10,7 metros. Quanto falta para completar os 28 metros? Então, 28 menos 10,7, que vai dar um total de 17,3 metros, que é a medida que está faltando. Ok? Perímetro. 10,7 mais 11, que é 21,7, tá? O outro lado que a gente não sabe, que estava em branco, 28 menos 10,7, que é igual a 17,3, mais 21,7, que é igual a 39. Então, tem 39 metros de perímetro, tá? Aqui, ó. Aí, vai juntar com 53 mais 14. Então, vai dar 67. 67 mais 39, 106. Então, o perímetro mede 106 metros, tá? Todas aquelas medidas que tem lá no desenho do terreno, o total vai dar 106 metros de perímetro, ok? A área é lado vezes lado. Só que a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque não tem uma medida só para a gente fazer, olha, é tanto. Não é. Então, é 17,3 vezes 14, que vai dar 242,2. 10,7 vezes 25, que é igual a 267,5. Então, a gente vai somar 267,5 mais 240,2, que vai dar um total de 509,7. Então, de área, esse terreno tem 509,7 metros quadrados. Ok? Use a calculadora para fazer as multiplicações e anote os resultados ao lado delas. A. 10 vezes 1,3 é igual a 13. B. 87,91 vezes 10 é igual a 879,1. C. 10,0458, que é igual a 4,58. D, 5,462 vezes 10 é igual a 54,62. E,
0,70 vezes 10 é igual a 7. F. 329,405 vezes 10 é igual a 3.294,05. G. 10 vezes 2,47 é igual a 24,7. H. 800,4 vezes 10, 8.004. E 8,4 vezes 10 é igual a 84. Pode usar a calculadora por quê? Porque a atividade está pedindo. Quando a atividade não pedir calculadora, não falar nada, não é para usar calculadora não, tá bom? Compare os produtos com os números que estão sendo multiplicados por 10. O que é possível notar? Com os números naturais, o que você faz é acrescentar um zero que vai ocupar a ordem das unidades, enquanto os outros algarismos são empurrados uma ordem para a esquerda. Confira se sua resposta tem relação com a representação da página a seguir. 10 vezes 23,64 é igual a 236,4. No caso, todos os números foram empurrados uma casa para a esquerda. O número 23,64 tem 2 dezenas, mais 3 unidades, mais 6 décimos, mais 4 centésimos. Depois de multiplicado por 10, ficou 236,4, que tem 2 centenas, mais 3 dezenas, mais 6 unidades, mais 4 décimos. Quando o número decimal é multiplicado por 10, ele é empurrado uma ordem para a esquerda no quadro de ordens. Note que a vírgula fica fixa entre a ordem das unidades e a ordem dos décimos, pois a função dela é separar a parte inteira da parte decimal do número. Novamente, use a calculadora para fazer as multiplicações a seguir e anote os resultados nos quadros. 2,516 vezes 10 é igual a 25,16. 2,516 vezes 100 é igual a 251 vezes 100. 2,516 vezes 1.000 é igual a 2.516. 83,1 vezes 10, 831. 83,1 vezes 100, 8.310. 83,1 vezes 1.000, 83.100. 0,42 vezes 10, 4,2. 0,42 vezes 100, 42. 0,42 vezes 1.000, 420. 0,629 vezes 10, 6,29. 0,629 vezes 100, 62,9. E 0,629 vezes 1.000 é igual a 629. 72,358 vezes 10, 723,58. 72,358 vezes 100 é igual a 7.235,8. 72,358 vezes 1.000 é igual a 72.358. 1,6 vezes 10, 16. 1,6 vezes 100, 160. 1,6 vezes 1.000, 1.600. Pinte de amarelo os quadros com as multiplicações por 100 e depois compare os produtos. O que é possível notar? Um número multiplicado por 100 é empurrado 2 ordens para a esquerda no quadro de ordens. Escolha outra cor para as multiplicações por 1.000 e escreva o que você notou. Um número multiplicado por 1.000 é empurrado 3 ordens para a esquerda no quadro de ordens. O que acontece com os produtos em cada quadrinho ao serem multiplicados por 10, por 100 e por 1.000? Nas multiplicações por 10, a vírgula é deslocada uma casa para a direita. Nas multiplicações por 100, a vírgula é deslocada 2 casas para a direita. E nas multiplicações por 1.000,
a vírgula é deslocada 3 casas para a direita. Exemplo, 1,2557 vezes 10. Notem que o resultado é 12,557. Então, a casa andou uma vírgula para a direita. Era 1, agora é 12, ok? 1,2557 vezes 100. Aí, o resultado, 125 vezes 57. Então, era 12, vezes 10. Aqui andou mais uma casa. Então, se andou mais uma casa, 125,57. 1,2557 vezes 1.000, a vírgula vai andar 3 casas, então vai ficar 1.255,7, ok? Complete as frases usando algumas das palavras a seguir. As unidades, 3, 2, esquerda, direita e os décimos. Quando um número é multiplicado por 100, ele é empurrado 2 ordens para a esquerda no quadro de ordens. Quando o número é multiplicado por 1.000, ele é empurrado 3 ordens para a esquerda no quadro de ordens. Em um número qualquer, a vírgula está sempre entre as unidades e os décimos. Tia, tem palavra que eu não usei, tem problema? Lógico que não. Um número formado por 6 dezenas mais 9 unidades mais 3 décimos foi multiplicado por 10. Qual é o produto? Escreva a sua decomposição. Então, 69,3 vezes 10, 693. 6 centenas, 9 dezenas, mais 3 unidades. O número formado por 9 centenas, mais 8 dezenas, mais 0 unidades, mais 7 décimos, foi multiplicado por 100. 980 vezes 7 vezes 100 é igual a 98.070. Descubra o produto e escreva a sua decomposição. Deu 98.070, 9 dezenas de milhar, mais 8 unidades de milhar, mais 0 centena, mais 7 dezena, mais 0 unidades. Um número formado por 7 unidades, mais 5 décimos, mais 3 centésimos, mais 8 milésimos, foi multiplicado por 1.000. Escreva o resultado e sua decomposição. 7,538 vezes 1.000 é igual a 7.538. 7 unidades de milhar, mais 5 centenas, mais 3 dezenas, mais 8 unidades. O número formado por 8 centésimos foi multiplicado por 10. Escreva o produto e sua decomposição. 0,08 vezes 10 é igual a 0,8, ou seja, 8 décimos. O número formado por 4 décimos e 9 centésimos foi multiplicado por 1.000. Escreva o resultado e sua decomposição. 0,49 vezes 1.000 é igual a 490. 4 centenas, 9 dezenas e 0 unidades.